Olá pessoal, Salty Cover 2, direto da webcam e num horário totalmente bizarro, meia-noite e 39. Agora há pouco eu acabei de ler um e-mail muito interessante enviado por um telespectador nosso, o John John, e ele conta uma história bastante curiosa, de uma das séries. Primeiro, ele tem acho que um ano mais do que eu apenas, e ele assistiu muito na TVE do Rio, hoje TV Brasil, uma série com o Flávio Migliaccio, no final dos anos 70, chamada O Tio Maneco. Basicamente isso. Bom, eu pesquisei no YouTube e, por incrível que pareça, o que existem são alguns segundos de imagens que aparentemente são cópias que sobreviveram em algum lugar. É o seguinte, aqui no YouTube, um dos canais, um dos temas que mais me instigam em ver vídeos, eu já passei uma madrugada inteira sem dormir só assistindo vídeos sobre esse tema, são vídeos a respeito de obras audiovisuais que desapareceram por algum motivo. Existe até um canal com um quadro chamado Lost Media Chronicles. E este é um caso de Lost Media Chronicles totalmente made in Brasil. A série do Tio Maneco. Dizem que seus 400 episódios foram apagados pela emissora TVE. Apagaram os masters dos episódios. Tipo, assim... Agora, o que eu achei mais impressionante não foi isso. Foi o seguinte: apesar do que é dito, algumas das imagens que aparentemente são cópias de algum outro lugar mostravam o pai do tio Maneco, um sujeito com cara de cientista, às vezes envolvido em, olha só que coisa, resolução de problemas matemáticos. E caramba, gente, eu me lembro de ter visto nos anos 90, quando eu estava mudando de canal na TV a cabo, alguma coisa dessa série. E eu não conhecia, eu nunca soube que essa série existia. Eu nasci em 1976, mas curiosamente, as minhas primeiras lembranças de televisão são de 79, com a estreia do Bozo e alguma coisa lá do Almoço com as Estrelas que eu assisti porque eu liguei a televisão sozinho. Aí depois veio já SBT. Bom, enfim, o que acontece é o seguinte. Eu me lembrei de um. Eu meio que reconheci essa série. Era uma produção brasileira, na qual tinha um cara lá, uma espécie de algum boneco, ou coisa do tipo. Na verdade, são 3 robôs que haviam nessa série, e um enigma que envolvia matemática. Eu achei aquilo curioso, né? Estranho. Mas e eu não me toquei que a série era antiga, porque naquela época ainda não havia televisão em ainda não tinha televisão em HD, alta definição. Simplesmente parecia uma imagem meio cansada, assim, tipo Chaves e Chapolin. Agora, em que canal estava passando aquilo? Bom, estava passando em um daqueles canais da TV a cabo que quase ninguém assiste. Provavelmente canais educativos e barra ou canais educativos ou governamentais ou ambos. Possivelmente podia ser alguma reprise do pouco material disponível. Outra versão diz que sobraram 2 episódios na TV através de cópias e que elas estão em um formato antigo. Obviamente deve ser ou 1 polegada ou quadruplex. E que esses formatos nem sequer foram remasterizados até hoje. A maioria das imagens que se vê do tio Maneco aqui no YouTube são originárias do filme que deu origem à série, e esse filme existe até hoje, assim como o filme de Os Panquecas, série da TV Tupi, que igualmente não se vê nada por aí também. E essa série é mais recente ainda, de 79. E sei lá, e falam que essa série era impressionante, assim, tipo, porque, sei lá, era bem feito, os roteiros prendiam a atenção, às vezes até mexiam com os sentimentos das pessoas, que é algo que eu, nas minhas produções, eu não sei se é vício ou virtude, ou se eu sou incompetente mesmo, eu meio que não, não faço isso.
Eu já falei que uma vez o primeiro filme que assisti no cinema foi em 82, As Aventuras da Turma da Mônica. Eu chorei na parte em que Mônica se via presa em uma realidade alternativa, onde ela era uma rata. Bom, aí vocês veem nas minhas produções, há 10 anos atrás eu fiz o episódio aí do Zira, que era apenas um episódio muito divertido. Eu fiz uma animação com o Celobinha. E atenção, produção. Se a animação não for encontrada, corta essa parte. 3, 2, 1. Eu fiz algumas animações com o Celobinha, que é o personagem que aparece nesse episódio, que me incomodaram um pouco e eu não pus no episódio final. O Celobinha, quando ele canta aquela música, na parte 2, ele puxa uma nota longa assim e ele começa a arfar, digamos assim. Na versão original, o Celobinha ficaria roxo. E esse detalhe me incomoda. Assim, eu fiz porque eu imaginei isso, mas eu vi aquilo acontecendo e aquilo me incomodou pra caramba. E esse roxo eu acabei tirando, né? Ele não existe no episódio que vocês já conhecem. Aí, igualmente, eu fiz uma outra animação falando que o Celobinha ele queria conhecer o Ziquezira. E por que ele queria conhecer o Zique? Porque ele não tinha muitos amigos. Aí aparecia ele se multiplicando em várias cores, aí a câmera se afasta e os amigos dão um dissolve e só resta ele. Nossa, é uma cena muito triste aquela, gente. Acabou ficando de fora. Eu não sei se ela ainda está aqui no nosso computador. Se estiver, vocês vão ver alguma coisa aqui entremeada nesse vídeo. Eu estou pretendendo tentar fazer alguma coisinha nos próximos dias, especificamente porque o visual do Ziquezira mudou pra caramba em 10 anos. Antigamente ele tinha olhos de botão, hoje em dia ele tem olhos normais igual aos outros personagens. As proporções deles mudaram totalmente. Ele era um pau de virar tripa. Hoje ele tem formas impressionantes. Enfim, vamos ver como é que a gente faz. Mas realmente eu achei incrivelmente curiosa e instigante essa história a respeito de uma série brasileira que foi completamente perdida e dizem que por ignorância, a culpa da emissora, inclusive até mesmo Flávio Miliaccio teria processado a TV por conta disso. A propósito, o Flávio retoma o personagem em um filme bem mais recente da Globo Filmes, com um nome até um pouco forte, Os Porra-Louquinhas. Uma aventura aí no meio da floresta com um monte de crianças. Agora, o mais impressionante, eu achei... O mais impressionante é o seguinte. Eu tive o meu primeiro professor de teatro que eu tive no colégio se chamava Eduardo. E, curiosamente, Eduardo era um advogado. Ele tinha carteira da OAB. Eu nunca cheguei a saber se ele era ator de verdade. O outro professor que eu tive era ator mesmo, profissional e tudo mais. Isso era no colégio, não era nenhum curso assim profissionalizante de teatro. Mas, sinceridade, foi o professor que eu mais gostei de ter tido no colégio. Sobretudo foi por causa desse professor que no final de 1985 eu subi no palco. Eu subi no palco da sala 6. Eu e todas as séries do meu colégio, a gente fez peças assim que foram assistidas pelos pais dos alunos. Na peça em questão, eu fazia o papel de um médico junto com outras 2 pessoas e era muito interessante. O professor ele criou piadas para os adultos darem risada. E tipo, ele tinha que explicar o que estava acontecendo. Mas deu muito certo, o pessoal gostou pra caramba da peça. Isso foi em final de 1985, na Funarte. Esse professor tinha outro projeto, com o seu, digamos, elenco. Eu nunca sei se esse projeto chegou à ver a luz do dia. Mas em pleno ano de 1985, ele que estava com a ideia de fazer uma espécie de curta ou média-metragem conosco, e ele até teria dado uma descrição
que era alguma coisa, alguma aventura assim na floresta, uma coisa do tipo. Eu nunca soube se aquilo era profissional, se era amador, mesmo porque em 1985 eu achava que câmeras de vídeo tinha aquela manivelinha do lado. Eu descobriria o que era uma câmera de vídeo de verdade algum tempo depois, no ano seguinte. Na verdade, também o tonto aqui não assistiu o Cassino do Chacrinha. Nesse programa, aparecer câmeras no vídeo era permitido. Não era considerado errado. Quando eu ouvi falar desse filme Os Porra-Louquinhas, eu achei o projeto o plot bastante parecido com o daquela produção que nunca viu a luz do dia, de 1985 ou até mesmo 86, eu não me lembro agora. Eu acho que era de 86, porque havia um pequeno detalhe sórdido. Eu me lembro que ele chegou a escrever roteiros para a peça do ano seguinte, que não chegou a ser encenada porque ele foi demitido. Não sei se pelo motivo que eu vou dizer a seguir. Um certo dia, estávamos tendo a Copa do México, Copa de 86. Na gaveta do professor tinha um televisor. Um televisor portátil em preto e branco que a imagem saía em um espelho. E ele me pediu de pés juntos, por favor, não conta isso para ninguém, senão eu posso perder o emprego. Não sei se alguém contou, mas demorou um pouquinho mais para ele acabar, lamentavelmente, indo embora. A gente estava ensaiando peças assim, comédias para o ano seguinte. Acabaram não sendo encenadas. Realmente, esse tipo de coisas é realmente bastante instigador para as nossas cabeças. Pensar que houveram produções inteiras, audiovisuais, com orçamento, elenco, de tudo mais e, no fim das contas, elas acabaram se perdendo. Sejam filmes antigaços que eram inflamáveis, sejam por outros motivos bem mais high-tech. Eu ouvi falar da história de um longa animado chamado Los Pitinguitos, que seria uma produção de um país da América Central, e o master desse filme foi perdido por algum problema de hard disk. Olha só que coisa, hein? Bom, eu queria compartilhar essas meio lembranças, meio imaginações com vocês aqui. Obrigado a todos. Voltamos em breve com vídeos um pouco mais falastrões, falando mais alto do que este, que agora é quase 1h da manhã. Apoie os nossos canais a partir de R$1 por mês. apoia.se/Barros.